Os antidepressivos se tornaram uma das principais classes de medicamentos prescritas na atualidade. E um dos efeitos colaterais muito temidos dessas medicações é justamente o ganho de peso. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Para você que está chegando agora aqui no canal, meu nome é Gustavo Stocker e aqui a gente fala de emagrecimento, hormônios e saúde. Se você gosta do assunto, se inscreva aqui no canal, apertando o sininho aqui embaixo e compartilhando esse vídeo. Bom pessoal, segundo dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças americano, cerca de 13% da população adulta dos Estados Unidos utiliza antidepressivos. E esse número é ainda maior entre as mulheres, chegando a 25% nas mulheres acima de 60 anos. No Brasil isso não é diferente. Esse número vem crescendo nos últimos anos. Só em 2020, o número de vendas de antidepressivos cresceu 16%. E esse número continuou a crescer cerca de 13% só nos 5 primeiros meses de 2021, comparado ao mesmo período do ano anterior. É claro que isso também é reflexo da atual pandemia que vivemos, mas não podemos negar que o número de pessoas com depressão no Brasil é consideravelmente alto. E outra doença muito prevalente aqui no Brasil e no mundo é a obesidade. E ela vem crescendo consideravelmente nos últimos anos. Segundo dados do IBGE, cerca de 25% da população adulta possui obesidade e cerca de 60% tem sobrepeso. Nesse gráfico disponibilizado pelo IBGE, vemos que em 2002 a 2003 a prevalência de obesidade entre homens era de 9,6% e em 2019 esse número saltou para 22,8%. Nas mulheres ocorreu algo semelhante. Saiu de uma prevalência de 14,5% para mais de 30% em 2019, ou seja, mais que dobrou. Uma coisa importante de a gente frisar é que a obesidade e a depressão, elas podem coexistir no mesmo paciente. Portanto, a gente tem que cuidar ao tratar a depressão, não estar piorando a obesidade, por exemplo. Além disso, a regulação do humor e do balanço energético, elas podem compartilhar vias neurotransmissores, neuropeptídeos, como por exemplo a serotonina, a noradrenalina, o neuropeptídeo Y, a beta-endorfina, o hormônio liberador de corticotrofina, são todas substâncias envolvidas tanto no controle do balanço energético quanto na regulação do humor. Além disso, os tratamentos tanto para depressão como para perda de peso podem atuar em vias semelhantes, como por exemplo modulando neurotransmissores como a serotonina e a noradrenalina. Além disso, muitos pacientes têm o apetite consideravelmente alterado em um quadro depressivo. Alguns deles ficam mais inapetentes, comem menos e com isso perdem peso. Outros pacientes acabam comendo mais e praticando menos atividade física e com isso ganham peso. Portanto, nesses casos, o tratamento antidepressivo ele tende a normalizar esse quadro, seja fazendo o paciente que ganhou peso ter um retorno da normalidade ou o paciente que perdeu o peso também tendo um reganho desse peso. Mas será que os antidepressivos realmente têm a capacidade de engordar o paciente por si só? Bom pessoal, a gente tem que ter em mente que o que engorda é o superávit calórico. Por outro lado, alguns antidepressivos eles podem estimular o apetite e com isso o paciente, mesmo que inconscientemente, pode acabar comendo mais e com isso ganhando peso. Esse é o caso de muitos antidepressivos. Por exemplo, uma revisão sistemática com meta-análise de 2010 mostrou que os principais medicamentos relacionados ao ganho de peso, no caso dos inibidores da recaptação da serotonina, foi a paroxetina. Por outro lado, o medicamento da mesma classe mostrou um efeito neutro, inclusive uma perda de peso, principalmente no início do tratamento, que é o caso da fluoxetina. Já no caso dos tricíclicos, o principal medicamento relacionado ao ganho de peso foi a amitriptilina. E entre os antidepressivos atípicos, o principal medicamento relacionado ao ganho de peso foi a mirtazapina, que é um noradrenérgico e serotoninérgico específico, muito associado ao aumento do apetite e também à sonolência. Por outro lado, nós só temos um antidepressivo associado de forma consistente à perda de peso, que é a bupropiona, um inibidor da recaptação da dopamina e da noradrenalina, utilizado também na cessação do tabagismo. A bupropiona ela também é utilizada em associação com a naltrexona para o tratamento da obesidade, mostrando uma perda de peso superior aos 5% exigidos pelo FDA como um dos parâmetros de eficácia para o tratamento da obesidade.
Já os outros antidepressivos parecem ter um efeito neutro ou pouco expressivo no peso corporal, principalmente a curto prazo. Mas é bom lembrar que isso pode variar de indivíduo para indivíduo, portanto é sempre importante estar fazendo essa utilização com um médico que entenda os efeitos metabólicos de cada antidepressivo. A gente não pode estar correndo o risco de tratar uma condição, no caso da depressão, e piorar outra, que é o risco de obesidade ou sobrepeso. E aí, eu consegui esclarecer suas dúvidas sobre esse assunto? Espero que você tenha gostado. Se esse foi o caso, se inscreva aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo.